A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Preste atenção na voz do Espírito Santo e não dê ouvido a outras vozes de músicas profanas. Escute o que Deus quer falar com você. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, a Bíblia diz que a primeira chuva na história do planeta Terra foi a chuva do dilúvio. Antes do dilúvio não havia chuva sobre a terra, porque lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5 ao 6, diz que naquela época, no tempo de Noé, não chovia. Isso mesmo, não chovia, não caía água do céu como está caindo nos tempos nossos. Nos tempos de Noé não havia essa chuva dos nossos dias, dos nossos tempos. Aquela geração de Noé não sabia nem o que era chuva, porque aquela geração de Noé nunca tinha contemplado aquilo que nós contemplamos hoje, chuva. E chuva é bênção, aleluia. E a Bíblia diz lá no capítulo de Gênesis 2, versículos 1 em diante, que naquele tempo subiu um vapor da terra e regava toda a terra. Isso mesmo. Se plantava e a plantação crescia sem precisar de chuva. Antes do dilúvio, a Bíblia é clara e nos comprova que não havia chuva. Mas o que acontece? Nos tempos de Noé, a iniquidade aumentou, o afastamento a Deus. No tempo de Noé, o povo, aquela geração, se tornou uma geração perversa, imunda, uma geração de ateus, de idólatras, uma geração que esqueceu do seu Criador, uma geração que não queria adorar o seu Deus. Aí Deus, usando o profeta Noel, mandou anunciar o evangelho da salvação através da arca. E Deus viu que a corrupção estava muito grande no mundo. E disse a Noé que construísse uma arca. E que convidasse a todos, pregoasse o evangelho, que haveria um grande dilúvio e ia acabar com toda a humanidade, não com o planeta. As águas do dilúvio não acabou com o planeta Terra, e sim com as pessoas. E Noé começou a construir a arca. E aquele povo não creram na pregação de Noé. E Noé anunciou àquela geração que a salvação era entrar na arca. E quem entrasse na arca não morreria com as águas do dilúvio. Isto está lá em Gênesis capítulo 2, em diante. Mas quando Noé falava que iria cair água da chuva, e que aquelas águas iam inundar todo o planeta, o povo zombavam de Noé, riam da cara de Noé, chamava ele de velho louco. Parece que eu estou vendo, é como se eu estivesse lá na história. Porque muitos ficavam dizendo, imaginando, como é que vai cair água da chuva? Como é isso? Vai cair água do céu? Como é que vai cair água do céu? Isso é mentira desse velho louco. A gente podemos imaginar as tais aberrações daquela geração perversa. E resumindo a história, Deus prometeu, garantiu a Noé que quem entrasse na arca se salvaria. E sabe que entrou? Só Noé, sua família e os casais de animais. Os animais irracionais deram mais ouvido à voz da pregação de Noé do que
os racionais. Louvado e agradecido seja Deus. E naquele tempo não havia chuva. A primeira chuva da história do planeta foi as águas do dilúvio. E Noé e sua família, os animais entraram na arca e se salvaram. E todos, quando viram a água cair do céu, ficaram apavorados, batendo na arca, pedindo para Noé abrir. Mas era tarde demais. Porque muitos só acreditam no que vê e não no que ouve. Aonde eu quero chegar com esta narração, com a ajuda do Espírito Santo, quero vos dizer que Deus prometeu a Noé que nunca mais acabaria com a humanidade, ou mesmo com o planeta, com a água de dilúvio. Deus fez essa promessa para mim e para você. Este mundo não vai ser destruído mais com água. E o sinal Deus deixou é o arco. Aquele que nós chamamos de arco-íris. Mas a Bíblia não diz que o nome é arco-íris. Mas é conhecido por toda a população por arco-íris. Então está a prova aí que este planeta, as pessoas não vão morrer com a água do dilúvio. Mas no tempo de Noé, as águas do dilúvio acabou com toda a humanidade, mas o planeta continuou. Louvado e agradecido seja Deus. E Jesus, meu amado, está anunciando que Ele está voltando. E muitos estão dormindo espiritualmente, assim como foi nos dias de Noé e Ló. Assim como os ímpios viviam desprezando os sinais, viviam desprezando os avisos do servo de Deus. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Amados, examine as Escrituras Sagradas e leia 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 7. Que Deus prometeu acabar com este mundo com fogo, literalmente. No tempo de Noé, Deus acabou só com a humanidade, o mundo ficou, mas agora a promessa é acabar com a humanidade e o mundo com fogo. Mas a salvação é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. A arca da salvação não é mais a arca de Noé. A arca da salvação é o arrebatamento. E para isso você precisa nascer de novo. Aceitar Jesus como Salvador. Porque antes dele destruir esse mundo com fogo, Ele vai levar os seus povos, os escolhidos. Louvado e agradecido seja Deus. E as Escrituras comprovam que este mundo, o planeta, vai ser destruído com fogo. E tem crente que lê a Bíblia de cabeça para baixo e acha que isso é doutrina nova e quer desconcordar com o que a Bíblia diz. Mas está lá em 2 Pedro, capítulo 2, 5 e 7, que Deus vai acabar este mundo com fogo. E se você acha pouco essas escrituras, leia também Isaías, capítulo 30, versículo 26. É forte, Brasil. Isaías, capítulo 30, versículo 26, diz a profecia que o sol vai esquentar 7 vezes mais como o sol de 7 dias. Louvado e agradecido seja Deus. Aí você pode dizer, mas no mundo tem muita água. Sim, no caldeirão você pode encher também ele cheio de água, mas se você botar no fogão e ligar o fogo, com a temperatura do fogo, a água do caldeirão vai secar. Assim as águas desse planeta, com o aquecimento global, com a temperatura, o aumento do calor do sol, as águas, as fontes vão secarem. Lá no livro de Isaías 14, versículo 1, 5 e 6 também comprova que o mundo vai ser destruído com fogo. Isaías 51, versículo 5 e 6 também comprova. E a profecia de Isaías 13, 9 também comprova que o mundo vai ser destruído com fogo. E se você quer mais escritura, leia lá em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, 3, 6 e 19. E 2 Pedro 3, 7, 10, 11 e 13. E Sofonias capítulo 3, versículo 8 também comprova que este mundo vai ser destruído pelo fogo.
Louvado e agradecido seja Deus. Isaías 24, versículo 1, versículo 5, versículo 6 também. E lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, está comprovando que Deus vai destruir esse mundo com fogo. Sofonias capítulo 1, versículo 18 e versículo 2 está dizendo que este mundo vai ser destruído pelo fogo. E lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 10, e Provérbios 16, 6, e Mateus 24, versículo 6, 13, 14 e 29. Leia também Malaquias capítulo 4 e 1, e Apocalipse 3, 11, e Isaías 46, 10, e tem mais escritura. Amados, por favor, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Sabemos que já houve muito tsunami, chuva acabando com tudo, mas este planeta não vai ser nunca mais destruído pela água, e vai ser pelo fogo. Isso significa dizer que se o mundo vai ser destruído pelo fogo, vai faltar água nas torneiras. A população vai morrer com câncer de pele. As pessoas vão ficar sem poder respirar. O ar vai ficar quente. Mesmo ligando 5, 6 ventiladores, as pessoas não vão conseguir dormir. E se vai faltar água nas torneiras, muitas empresas vão fechar. Como é que vão produzir se não vai haver água mais nas torneiras? Muitas pessoas morrendo de sede. É profecia. Não espere coisas boas daqui para frente não. Porque antes de Jesus vier, antes do arrebatamento, todas as profecias que está para acontecer antes do arrebatamento, irá acontecer, sim, senhor, senhora. Pior do que essa coronavírus, essa pandemia coronavírus, que parou o mundo, será a falta de água, vai ser muito pior. A coronavírus é fichinha, a pandemia coronavírus é fichinha. E veja o sofrimento da humanidade, as pessoas morrendo devido a essa pandemia. Agora imagine quando o sol esquentar 7 vezes mais, como o sol de 7 dias, é a profecia de Isaías, capítulo 30, versículo 26, que o sol vai esquentar 7 vezes mais, como o sol de 7 dias. O mundo está marchando para os cumprimentos do Apocalipse.